Vamos lá. Dando continuidade, né, à live anterior sobre a trilha mística, né, nós chegamos na... Vamos falar um pouquinho sobre a magia do céu noturno, né, e essa energia cósmica, né, que ainda é um segredo e que alguns aceitam e outros não, né? Uma jornada na trilha das estrelas nada mais é do que você tentar desvendar essa tal energia cósmica, né, que é muito falada e que poucos aceitam, porque um cientista lá atrás ele falou que isso não passa de delírios esotéricos, metafísicos, né? E existe muita coisa ainda na natureza a ser desvendada, né? Resta saber que tempos atrás, né, eles não tinham noção do que é o mundo do que nós sabemos hoje, né? Que existem bilhões e bilhões trilhões de galáxias por aí, que as estrelas são infinitas. Para eles, né, eram só aquelas estrelas que existiam. O Sol era um deus, né, porque ele iluminava durante o dia e de noite ele dormitava, então de noite ele era o demônio, de dia ele era o Deus, né? E a Lua passou a ser a deusa da noite, né? E, né, teve filósofos que foram mortos pela igreja porque falaram que a Terra era redonda, né? E assim aconteceram as coisas. Então, de repente, se hoje ainda não existe a noção, a realidade do que é essa energia cósmica, essa sensação, né, que nós temos esse problema de como a nossa mente, o nosso pensamento, o ato de falar, o ato de pensar está conectado com a matéria, com o nosso corpo, né? Os movimentos que nós fazemos, isso é um mistério, né? Não podemos admitir, mas quem sabe daqui a alguns milhões ou bilhões de anos isso aí já vai ficar tudo para trás, né? Vai aparecer um cara lá, ou quem sabe não seremos um de nós aqui que estamos desenvolvendo e que possamos nessa continuidade, né, retornar bem para frente, né? E dando continuidade aos ensinamentos e vir ensinar para esse povo que realmente é a energia cósmica de que tanto nós falávamos anos lá atrás, né? Isso faz parte da evolução do ser humano. Então, à medida que nós contemplamos, né, as estrelas, né, os planetas, né, a escuridão, é por isso que os cientistas, os filósofos, eles não dão muito valor, porque eles acham que quando você começa a contemplar as estrelas, contemplar os outros planetas, né, a astrologia, a astronomia, né, eles não dão muito crédito a isso, porque existe muita vulgaridade no assunto, né? Por exemplo, o horóscopo, né? A pessoa ela acha que um determinado ser ele nasceu tal dia, ele é daquele signo lá, mas daí ele começa a delira, né? Começa a colocar o planeta tal estava influenciando tal, então sua lua estava em Vênus, estava, quer dizer... Isso é muito interessante, quer dizer, o camarada nasceu aqui, né, e liga tudo isso aí é cósmico, tudo isso aí é pessoas tentando, né, colocar que quando aquele indivíduo nasceu aqui no planeta Terra, em Vênus, estava acontecendo tal coisa, no planeta Plutão estava acontecendo isso, no outro estava acontecendo aquilo, daí tem as 12 constelações dentro do mapa astral da pessoa, né? Eu estava pensando em fazer um canal, né, esotérico, só para tirar cartas, como esses cartomantes fazem, né? E eu tenho assistido a todos, e é interessante porque você percebe, né, a falta de conhecimento em muitos deles, né? E eu ainda não descobri um ponto que eu estou tentando descobrir. Tem uns que são excelentes, né, que são médiums mesmo, e eles fazem umas colocações muito boas, porque eles usam da mediunidade para fazer aquilo, né?
É um pouco difícil, porque de repente são muitas energias trabalhando ali, sabe? Lá daí vai uma determinada pessoa, acho que aquilo é para ela. Outro dia estava uma brigando, ela falou que ela acreditou no cartomante, que era aquilo que ia acontecer com ela, e não era nada daquilo, e ela estava xingando o tarotista, né? A falta de conhecimento leva a isso mesmo, né? Então, eu estou pensando seriamente, porque eu não tenho intenção de enganar ninguém. Eu acho que eu sempre falo, né, que ler carta e tarô é o psicólogo dos pobres, né? As cartas nada mais são, né, do que um direcionamento, né? Não é um fato que, por exemplo, tarô, né? Quando você joga uma carta do tarô, não quer dizer que aquilo vai acontecer, ele vai dizer que naquele da sua energia, se o sortista lá, o tarotista for bom mesmo, e você tiver frente a frente com ele, vai perceber na sua energia, né, que você está vibrando uma energia, por exemplo, na imagem do imperador, na imagem do mago, né? O imperador é aquilo que ele vai à luta, tudo que ele conquista é dele, ele faz tudo em silêncio e ele consegue tudo que ele quer, né? O mago já é aquele mais silencioso, ele vai fazendo as coisas silenciosas, mais partindo para o espiritual. A sacerdotisa é aquela, é a dona desse, né? A imperatriz, então, um cara que encontra uma imperatriz, nunca mais ele larga aquela imperatriz, né? Porque ela é tudo. Ela engloba todas as rainhas que existem nas cartas do tarô, né? Quando aparece o sol é maravilhoso, ele brilha, é uma carta super positiva, né? A lua já é dúbia, porque a lua tem 4 fases, então é uma fase em que a pessoa ela está numa sintonia e, de repente, a qualquer momento, ela muda para uma outra sintonia, né? Daí, quando aparece a torre lá, não quer dizer que tudo aquilo que ele estava vivenciando, naquela energia que o ser humano está vivenciando, cai e vem tudo por terra. Porque acontece, de repente, ele se perde e vai para o outro lado, ele mesmo fecha aquele ciclo e desmorona tudo, quer dizer, acontece a torre. Né? A torre, dizem que é o dedo de Deus, a sabedoria, né? Ele viu que aquele caminho que ele estava seguindo não é o correto, então ele muda, né? E daí tem, né, depois da torre, daí vem o navio, né? Que traz notícia a alguém, né, que vem vindo de longe, né? Não são coisas, influências que podem vir fora do ser humano e que pode influenciar na sua vida, né? Essas são as energias do tarô. E os peixes, a prosperidade, né? Aquele monte de peixes lá, é que a pessoa ela está vibrando numa energia que ela pode, o que ela fizer, o que ela empreender, ela vai conseguir, porque ela está vibrando aquela energia poderosa. Né? A estrela é uma carta super positiva, porque ela pelo brilho e pelo ensinamento que eu estou fazendo aqui agora, né? É um ponto de luz numa escuridão que está iluminando para aquele determinado setor que o ser humano deve explorar para que ele se beneficie naquele exato momento, né? Daí aparece lá o caixão, né? Pronto, acabou tudo, eu já acho que vai morrer alguém. Não é. É quando você fecha um ciclo, né? Aquele ciclo acabou, né? Aconteceu a torre, ruiu tudo, aquele ciclo energético acabou e você vai começar tudo de novo, um novo ciclo, com outras situações, com outras energias, com outras pessoas, com outra sabedoria, com outros conhecimentos, né? Daí inicia com a carta 0, que é o louco. O louco é uma energia maravilhosa, é um cara que está aberto para o mundo, tudo que vir para ele é lucro, né? Ele bota lá a mochilinha na costa e vai, tudo que ele fizer, né, é lucro, tudo que acontecer é lucro, né? Então é mais ou menos isso. Então é complicado, de repente, você
fazer previsões, quer seja de tarô, quer seja de horóscopo, e você acreditar nisso, porque a sua energia ela muda a qualquer instante. E de repente o tarotista ele fala lá de manhã, né? O vídeo ainda tem que subir, porque o YouTube ele não publica qualquer coisa, né? Esses caras aí, eles são monetizados e eles, então, quando sobe lá para eles, já passou metade do dia, o cara já fez miséria na vida, já acabou com a vida toda, ele vai ver lá aquilo lá. Agora, quando existe, né, um médio por trás do tarotista, daí o negócio muda de figura, né? O negócio muda de figura, porque ele vê, né? Ele sabe o que vai acontecer com aquele camarada, como ele se processa, como ele. Mas isso também numa situação cara a cara, né? Numa porção de energia, tudo pode acontecer, né? De repente você vai ver aquilo, o tarotista, ele tira a carta, ele tirou ali naquele momento dele, ele empatou a energia dele ali, né? A pessoa que for ver, ela vai, que são coincidências, né? É que realmente aquilo que você projeta para si, realmente ele acontece, né? Se de repente você é uma pessoa que tem pensamentos positivos, que acha que tudo de bom vai acontecer na sua vida, acaba acontecendo. E de repente, se você começa a achar que você é uma pessoa azarada, que tudo vai dar errado, vai dar tudo errado mesmo, porque a própria energia sua, ela está vibrando naquela sintonia de dar tudo errado. Né? Então, tudo vem, né, do mental da pessoa, né? Mas vamos lá para a magia, né, a magia do céu noturno, né? As culturas dos antigos, né, elas viam no céu noturno como uma tela divina. Para ele, o céu era deuses, né? Que traçava as suas histórias e influenciavam os destinos dos mortais. Eles achavam que cada estrela, né, ela fazia a história dos mortais, era super importante, né? Isso aí, os deuses todos, né? E o céu noturno era um livro sagrado, porque não tinha as escrituras ainda. Para eles, o céu era um livro, é um mapa cósmico que eles seguiam, né? Que conectava o ser humano com o divino. Eles não podiam, não entendiam, então aquilo lá era divino para eles, era Deus, né? Como o sol foi Deus um dia, como os deuses mitológicos foram deuses, né? A observação das estrelas, conhecida como astronomia, está profundamente entrelaçada com a espiritualidade, né? Com o misticismo, né? E por isso que a ciência não valida isso, porque tem muita coisa errada no meio disso, né? Contemplar o céu noturno pode ser uma experiência profundamente espiritual, pois nos convida a explorar as profundezas da nossa alma enquanto, né, nos perdemos na vastidão do cosmo que nos leva além do infinito, né? Recordando-nos de que somos parte de algo muito maior do que podemos imaginar. Na escuridão do universo, encontramos uma luz que brilha dentro de nós, uma luz que nos guia. Todos temos uma luz que nos guia, que nos direciona para alguma coisa. E nós não devemos nos afastar dessa luz. Né? Então, você entrar no cosmos, né, nessa escuridão estelar aí, é interessante para você não se perder, né? Para você não se ver, né, num algo vazio, ficar e expandir aquele algo vazio sem o mínimo de conhecimento, sem saber a sua história, né? Como assim se atentando apenas àqueles buracos negros dispersos, né? Tornando-se frio e desolado. Infelizmente, a pessoa, né, o ser humano, ele sem essa magia aí do cosmos, do universo, ele é uma pessoa solitária, uma pessoa fria, uma pessoa que não acredita em nada, né? O ser humano, ele não pode ser assim. E o sobrenatural não existe sobrenatural. Tudo tem uma razão de ser. Né? Nós temos uma energia que vibra dentro de nós e que está conectado com todas as outras energias. Né? Haja visto a energia principal do primeiro chakra que nós temos, a Kundalini, que ela faz movimentar todos os chakras do nosso corpo num ato sexual, isso é muito importante.
Como a ciência vai explicar essa sensação magnífica de energia conectando dois seres humanos? Se você não buscar no mágico, no cosmos, para você tentar entender isso. Esse é o mistério da vibração. Tudo no universo ele está vibrando em energias, em potência. A física já explica isso, né? Mas, como não tem comprovação, né, ficou somente no campo da metafísica, ou seja, o que vem além da física, a física não explica, a ciência não aceita, e nós não podemos levar isso em consideração, né? A gente precisa buscar, né, pela imaginação, pelo divino, né? O divino é algo imaginário, então nós vamos deixar de acreditar nisso? Não, faz bem para o ser humano ele ter um crédito em algo que não é palpável a ele. Né? A energia cósmica é um termo usado nos contextos espirituais, metafísicos e esotéricos para se referir a uma suposta força ou energia universal que permeia o cosmos e que está conectada a todas as coisas. Olha, então tem essa, né, a energia, tudo está no equilíbrio, né? Tudo está ligado, tudo está relacionado, né? Nós estamos interligados, né, uns aos outros com as nossas energias, né, os animais. Então, é preciso que nós atentemos para isso. Alguns acreditam ser energia cósmica uma força curativa, daí já vem o delírio, né? As pessoas acham, né, que aquilo lá ela vai curar, simplesmente se acreditar numa força cósmica, você vai se curar. Não, a cura ela depende muito do ser humano, depende no que ele está vibrando, depende no que ele está projetando para si, no que ele está cocriando dentro de si, né, para ele estar doente ou para ele estar saudável. Né? A ideia está intimamente relacionada ao sistema de crenças orientais, como o hinduísmo e o budismo, que postulam a existência de uma energia vital, prana e o ti, né? Ou ti, que traz a saúde e o equilíbrio. Para a gente ter boa saúde, você tem que estar no equilíbrio, né? O seu corpo tem que estar funcionando normalmente. Né? Quando a gente toma um copo de água, né, um suco, vamos assim dizer, ele vai no seu estômago, mas o seu fígado, o rim, o fígado, o pâncreas, tem que estar tudo num equilíbrio para que ele possa digerir aquele elemento que você colocou dentro de si para separar o que vai fazer bem para o seu corpo e expelir o que não é necessário. Então, se dentro de nós é necessário que estejamos em equilíbrio, por que não devemos estar em equilíbrio com todo o restante do universo, com as pessoas que estão dentro da nossa casa, com os nossos amigos no trabalho e com as pessoas do nosso município, do nosso estado, do mundo inteiro, né? E com os planetas, está tudo... Se não houvesse equilíbrio nas coisas, estavam tudo solto por aí, né? As estrelas não estavam lá onde elas estão, né? Nós não estávamos aqui na Terra, os espíritos desencarnados não estariam aí nessas comunidades espirituais que existem acima de nós, né? Estaríamos, na verdade, estamos todos juntos, mas é a maneira como a gente vê, como a gente processa as coisas, e que energia é essa que leva cada um a ver as coisas dessa maneira? Como que a ciência explica isso? Se a ciência não explica, vamos acreditar no sutil, vamos acreditar no cosmos, vamos acreditar no divino e vamos tentar buscar uma explicação. Né? A energia cósmica é um conceito metafísico, não reconhecido pela ciência e que são rotulados como crenças e práticas espirituais alternativas. É aquilo que eu falei. Infelizmente, né, eles buscam alguma alternativa, né, para justificar, né? É aquela história, a pessoa ouve um barulho no ouvido, é encosto, né? Ela tem um arrepio, é um encosto, e não é bem assim, não. Ela é médium, não é?
A mediunidade, ela não se processa dessa maneira, não. Não é porque a pessoa tem se a pessoa tem um arrepio do lado direito, é um espírito bom. Se é do lado esquerdo, é um espírito ruim. Essas são invenções que as pessoas fazem para tirar proveito, né? Para ela poder sobreviver daquilo e causa um efeito muito grande, né? Como tem as religiões aí televisivas, né? Que diz que Jesus vai lá fazer cura, mas na verdade o cara que está lá, diz que recebe Jesus para fazer cura, né? Ele, depois que acaba o programa, ele está colocando óculos, ele está indo no médico, porque ele próprio não foi curado, né? Então, ele quer que as outras pessoas sejam curadas por isso. É esse tipo de coisa que a gente tem que evitar. É esse tipo de situação que o ser humano ele precisa ser mais esperto e buscar para si o conhecimento para que ele não seja manobrado, manipulado pelas mãos de pessoas mais espertas do que ele. Eu não diria inteligente, eu diria mais esperto do que ele para ter proveito próprio. Né? O ser humano ele precisa tentar para isso, para essas coisas, né? Então, a energia cósmica lá que faz parte da trilha mística, né? Ela envolve caminhantes, conectando-se aos mistérios do universo. Esses estudos todos são mistério para todos. Nenhuma religião aceita isso. A evolução, ela depende de cada indivíduo, a busca que ele faz, dependendo do nível de evolução que ele se encontra, né? Os sonhos se tornam mais vívidos, né? Quando a pessoa ela tem um certo grau evolutivo de consciência, os sonhos são mais vívidos e a intuição ela se intensifica, permitindo, né, que o viajante se sinta parte do grande tecido do cosmos. Né? Como a ciência vai explicar isso, eu não sei, mas que acontece, isso acontece. Quanto mais você se aperfeiçoa, né? Quanto mais você busca, né, pelo conhecimento, né, a sua intuição ela aflora mais, a sua intuição ela fica mais aguçada, ou seja, você se torna um indivíduo mais esperto, mais consciente do que pode acontecer, do que não pode acontecer, né? Mas aqui a trilha mística chega ao fim, né? Ela chega ao fim. Os tesouros encontrados vão servir de experiência na vida daquele que buscou, né? Permanece gravado no consciente da pessoa, porque ele trouxe à tona, ele foi lá, ele tirou do seu subconsciente e trouxe para a sua mente consciente, e ele pode pôr em prática a hora que ele quiser, né? Ele pode testar, ele pode validar aquilo a hora que ele bem entender, né? E ao retornar à realidade, né, ele adquire sabedoria, né? Sabedoria, a magia que envolve a certeza de que a trilha mística jamais o deixará, né? Pois suas maravilhas transcendem o tempo e o espaço. A maravilha do cósmico, ela transcende o tempo e o espaço, né? Ela pode acontecer a qualquer tempo. De repente, eu falei lá na frente, mas de repente pode aparecer um ser aí ascensionado, né, que resolveu reencarnar, e ele vir e começar a falar que o cosmos funciona assim, né? Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus ele era super evoluído. O pessoal estava esperando, né, a encarnação de um rei que fosse derrubar o César, que fosse acabar com o César com uma guerra, ia fazer uma guerra, né, para derrubar o César. E, de repente, né, veio o Mestre Jesus, um cara maravilhoso, com uma mente incrível, ele mostrando para as pessoas o que elas tinham que mudar e ninguém entendeu nada de nada, né? Deixaram até que matassem ele, tudo ficou em cima do muro, um se jogou para um lado, outro para o outro, e dane-se, eu nem conheço esse cara aí, quer matar, mate, entendeu? Foi isso que aconteceu. E agora está todo mundo esperando por ele, né, que ele venha para salvar. Daí falaram que o sangue dele, tem uma religião que fala que o sangue dele salvou todo mundo, né, e que ele vai voltar. Se ele já salvou todo mundo, por que ele vai voltar? Né? É muito simplista você achar que Jesus
ele vai voltar para salvar todo mundo, né? É muito simplista isso, né? Porque ele fez a parte dele, né? Lógico, se você se conecta com a energia de Jesus, é maravilhoso, né? Os seus ensinamentos se tornam realidade, ele abre qualquer porta que você possa ousar, né, na energia de Jesus. É um poder muito grande, né? Eu gosto muito de me conectar, né, na energia de Jesus e do universo, porque essas energias são imbatíveis, são as mais poderosas que existem. Tá? O ser humano tem que estar atento a isso, né? Ele consagrar tudo na energia de Jesus e na energia do universo. Consagrar a sua energia, né? E buscar, quando você busca pelo conhecimento, e você chama pelo seu mentor, quando você chama pelo seu guia espiritual, anjo da guarda, não sei como você quer chamar, e você pede permissão para ele, para que você possa adentrar em outros caminhos e a se aventurar em outros ensinamentos, em algum ensinamento, tenha certeza que ele vai estar junto com você. Então, você consagre isso na energia de Jesus e na energia do universo. E você consegue maravilhas. Você consegue desvendar a escuridão, o céu estrelado, que até então era para você. E você começa a clarear, você começa a buscar pelos pontos claros, pelas estrelas que aparecem na escuridão da sua mente, e você começa a evoluir, você começa a ver as coisas diferentes, você começa a ser um ser humano melhor, um ser humano apto a viver neste plano Terra, disposto a uma evolução maior como espírito e como ser de luz que ele deve ser, buscando o amor, buscando a sabedoria, buscando a compreensão, né? Buscando pelo bem-estar, deixando de lado a mesquinhez que o planeta Terra nos submete, deixando de lado a inveja, a angústia, a maldade, a doença, né? A inveja, né? Os desentendimentos, porque aquele que busca por sabedoria, ele adquire o entendimento do que realmente é verdadeiro e o que não é, para ele. Porque o que é verdadeiro para mim pode não ser para você. Então, a busca pela trilha mística, ela depende de cada ser humano, ela depende de cada indivíduo. E aqui eu encerro esses ensinamentos da trilha mística, né? Lógico que todo e qualquer ensinamento a gente precisa dar um tempo, passando esse tempo, a gente volta novamente lá e começa tudo de novo. Porque cada situação, cada momento em que você busca por esses ensinamentos, você aprende uma coisa nova, você aprende algo diferente, porque seu espírito já é outro, ele já evoluiu mais. Então você busca por coisas mais difíceis, por coisas mais incompreensíveis para você. Tá bom? Eu desejo que todos despertem em si, né, o desejo de desenvolver como ser humano, buscando pelo amor, buscando pela espiritualidade, né, na energia de Jesus e na energia do universo. Namastê.